Olá, jovens! Hoje vamos aprender um pouco mais sobre alguns atributos que o Salvador possui e que nós podemos desenvolver também. Vamos aprender como o Salvador espera que nós vivamos em comunidade. O que os primeiros santos aprenderam sobre criar uma comunidade de pessoas que seguem a Cristo? E como nós podemos, hoje, em nossos dias, também criar um ambiente com pessoas que buscam seguir o exemplo do Salvador? Agora, imaginem que um pai, né? De repente, seu pai, você pode ter um irmão, uma irmã mais jovem. Imagine que seu pai pedisse que você cuidasse do seu irmão mais novo por algumas horas, enquanto ele estivesse fora. Agora imagina, por que que um pai amoroso quer que um filho mais velho tenha esse tipo de responsabilidade? Quais expectativas você acha que um pai teria nessa situação? Imagine que você tem aí alguém, né, mais novo no seu lar, e seu pai, então, pede que você assuma essa responsabilidade e crie expectativas com relação a você. Daí, é importante, então, nós compreendermos o sentido de uma palavra que traz muito significado no Evangelho, que é a palavra mordomia. Talvez, se nós formos olhar apenas numa visão bem simples, né? De como no dia a dia as pessoas enxergam a palavra mordomia, nós vamos entender que é ficar bem, né? Ter ali uma série de regalias e ficar realmente bem tranquilo. Mas para o Senhor, né, a palavra mordomia, ela tem um sentido diferente. E o Elder Gerard Calcei, o bispo Gerard Calcei, do Bispado do Presidente, ele diz o seguinte, que em termos do Evangelho, a palavra mordomia designa uma responsabilidade sagrada, espiritual ou temporal, de cuidar de algo que pertence a Deus, pelo qual somos responsáveis. Então, não se trata apenas de entender a palavra mordomia como ter, de repente, regalias, né? Ter facilidades, ter pessoas para servi-lo, mas receber uma mordomia significa uma responsabilidade sagrada, espiritual ou temporal, de cuidar de algo que pertence a Deus. Então, nós acabamos sendo mordomos dele. Nós temos a responsabilidade, né, de cuidar e tratar bem algo, né, que vem dele. No Evangelho, essa responsabilidade se chama mordomia. Agora, perceba o seguinte: quais são alguns exemplos de mordomias que Deus nos dá em nossa vida? Já pararam para pensar quais responsabilidades, quais bens que o Senhor espera que nós cuidemos, né, durante toda a nossa vida? E assim, elas são várias, né? Talvez uma das coisas que vocês venham a pensar nesse momento sejam os nossos chamados, né? A gente recebe chamados na igreja, responsabilidades. De repente, nós somos chamados para falar sobre algum princípio, ou numa aula, ou na reunião sacramental. Então, assim, nós recebemos várias mordomias. Nossos pais receberam essa mordomia divina de cuidar, né, de nós mesmos, nos ajudar, nos ensinar, né, os caminhos corretos. Então, são várias. E como eu posso me tornar um melhor mordomo das coisas que o Senhor me confiou? Como é que eu posso conseguir ser um bom mordomo, né, daquilo que Deus ele colocou sobre minha responsabilidade? Já pensaram sobre isso? Pondere como você, nas responsabilidades que você tem recebido do Senhor, ou mesmo de seus pais, como você pode ser um mordomo melhor dessas coisas que foram colocadas à sua disposição? Daí, vamos abrir em Doutrina e Convênios 51, 1 a 4.
Nesses primeiros versículos, o Senhor ele fala com o bispo Edward Petrovic e dá ao bispo Petrovic algumas responsabilidades. Ele fala o seguinte: Escutai-me, diz o Senhor, vosso Deus, e falarei a meu servo Eduardo Petri, e dar-lhe-ei instruções, porque é necessário que receba instruções sobre como organizar este povo. Então ele receberia instruções de como organizar as pessoas que estavam chegando ali, né, ao local onde eles deveriam edificar Sião. Porque é necessário que sejam organizados de acordo com minhas leis, caso contrário, serão cortados. Portanto, que meu servo Eduardo Petri e aqueles que ele escolheu, com os quais me comprazo, designem a este povo suas porções igualmente a cada homem, de acordo com sua família e de acordo com suas condições e suas carências e necessidades. E que meu servo Eduardo Petri também, quando designar a um homem sua porção, dê-lhe um documento que lhe assegure sua porção, para que a conserve, sim, esse direito e essa herança na igreja, até que transgrida e não seja considerado digno de pertencer a ela, pela voz da igreja, de acordo com as leis e os convênios da igreja. Então, percebam que ele recebeu uma missão de repartir, né, em porções iguais, de acordo com a família, de acordo com as condições, com as carências e com as necessidades das pessoas que ali estavam chegando. E daí, ó, a gente vai agora para os versículos dessa mesma seção 51, os versículos 9, 12 a 15 e 19. E a gente vai perceber que o Senhor, ele também traz algumas instruções adicionais para os santos. Ele fala o seguinte, ó, que todo homem negocie honestamente e seja igual entre este povo, e receba igualmente para que sejais um, assim como vos ordenei. Então, o Senhor, primeiro, ele fala aqui que as pessoas deveriam receber iguais e que deveriam ser um. Não deveria haver, né, nenhum tipo de desigualdade entre eles. Nos versículos de 12 a 15, nós aprendemos, e isto será feito por intermédio do bispo ou do agente, que será designado pela voz da igreja. E também que o bispo designe um armazém para esta igreja, que todas as coisas, tanto em dinheiro como em mantimentos, que ultrapassem as necessidades deste povo, conservem-se nas mãos do bispo. Ou seja, as pessoas, elas receberiam o essencial, né? E aquilo que estivesse ali ultrapassando as necessidades seriam conservadas nesse armazém. E que ele também reserve o necessário para as suas próprias necessidades e para as necessidades de sua família, já que estará tratando deste negócio. E assim conceda a este povo o privilégio de organizar-se de acordo com minhas leis. E aí, vamos então para o versículo 19 que diz: E quem for um mordomo fiel, justo e sábio, entrará no gozo do seu Senhor e herdará a vida eterna. Então, esses versículos, eles trazem alguns sábios conselhos. E uma das perguntas é: que conselho desses versículos pode ter ajudado os santos a superar as dificuldades que enfrentaram ao viver a lei da consagração? Né? E o que era a lei da consagração? As pessoas partilhariam, né, tudo que eles tivessem, mas seria uma partilha, eles consagrariam, né, todas as coisas e haveria uma divisão de acordo com as necessidades, de acordo com aquilo que as pessoas precisavam para viver. E não haveria uma diferenciação entre eles. Não haveria alguém que teria muitos bens e alguém que seria muito pobre, né? Cada um receberia de acordo com suas necessidades. Vamos supor que você tivesse uma família com 3 pessoas. Elas receberiam uma porção de terra, de mantimentos, de acordo com a necessidade de 3 pessoas. Mas aí tem uma família de 15 pessoas. Essa família receberia, então, né, a porção ali, de acordo com a necessidade de uma família com 15 pessoas. E é bem interessante no versículo 19 que o Senhor promete que aquele que recebesse aquela mordomia e cuidasse bem dela, né, e quando o Senhor fala, né, sobre ser um mordomo fiel, podem ter certeza que ele não apenas estava se referindo àquela situação específica, mas a todas as responsabilidades e mordomias que nós podemos receber, né? E aquele que for um mordomo fiel, justo e sábio entrará no gozo do Senhor e herdará a vida eterna. Essa é a resposta a essa pergunta, né? Quais são as bênçãos
que bênçãos o Senhor prometeu para aqueles que fossem fiéis, justos e sábios. Isso nos recorda uma parábola compartilhada pelo Salvador, que é a parábola dos talentos. Imaginem que os talentos recebidos podem também ser mordomias, responsabilidades. E quando nós recebemos alguma responsabilidade do Senhor, ela nos qualifica para sermos melhores. Então percebam, se você recebe uma responsabilidade, vamos lá, e você consegue desenvolver bem aquela responsabilidade, a tendência é que você multiplique então, né, aquele talento, aquela responsabilidade e a torne melhor. Perceba que quando o Senhor ele procura aqueles três servos, ele dá uma quantidade de talentos a cada um daqueles servos de acordo com a capacidade que eles tinham. Um recebeu cinco, né? Outro recebeu dois e outro recebeu um. E percebam que os dois primeiros conseguiram multiplicar, dobrar a quantidade de talentos recebida. Mais um que era temeroso, escondeu o talento e quando o Senhor veio, ele prestou contas e deu ao Senhor exatamente aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Não satisfeito, né, o Senhor retirou o talento dele, mas aqueles dois servos que haviam realmente magnificado e desenvolvido e multiplicado os talentos, eles então puderam entrar no gozo do Senhor e herdaram a vida eterna. Exatamente a promessa do versículo 19. Agora, pondere, quais podem ser alguns exemplos da alegria que podemos sentir ou das bênçãos que podemos receber ao sermos fiéis em nossas mordomias? E percebam que muitas dessas bênçãos, elas não apenas ocorrerão quando o Senhor nos julgar dignos de entrar, né, na morada dele. Mas durante essa vida, com certeza, a alegria e as bênçãos em ser fiéis, né, nas mordomias recebidas, elas com certeza acontecerão já aqui. Mas pensem, quais seriam, né, alguns exemplos de alegria e de bênçãos que nós recebemos ou podemos receber ao receber, ao ser fiéis, na verdade, às mordomias que nós recebemos. E daí, eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre Jesus Cristo. Cristo, ele foi o exemplo perfeito de como ser um mordomo fiel, justo e sábio. Cristo, ele sabia exatamente como magnificar, como cuidar, como consagrar, como melhorar, como tornar santo todas as mordomias, todas as responsabilidades que ele recebeu. E aí, vamos ler três escrituras que nos ajudam a entender como o Salvador é o exemplo perfeito de ser um mordomo fiel, justo e sábio. Então, se nós tivermos dúvidas sobre como magnificar uma mordomia, como magnificar, como cuidar bem de uma responsabilidade que Deus nos deu, basta olharmos para o Salvador e vamos reconhecer nele realmente o exemplo perfeito de como ser um mordomo fiel, justo e sábio. Em João 6, 38 a 39, nós lemos: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todos quanto me deu, nenhum se perca, mas que o ressuscite no último dia. O Salvador cumpriu, com certeza, né, com essa mordomia, ao tornar a ressurreição possível a todas as pessoas que já viveram, que vivem e que viverão nessa terra. Em terceiro Nef 17, 6 a 9, nós lemos o seguinte: E disse-lhes: Eis que minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que sejam aflitas de algum modo, trazei-os aqui, e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia, pois percebo que estáis desejosos que eu vos mostre o que fiz por vossos irmãos em Jerusalém, pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. E aconteceu que depois de ele ter assim falado, toda a multidão de comum acordo adiantou-se com seus doentes e com seus aflitos e seus coxos, e com seus cegos e com seus mudos e com todos aqueles que estavam aflitos de alguma forma,
e ele curou a todos à medida que foram conduzidos à sua presença. Então, o Salvador, ele cumpriu perfeitamente aquele poder que ele havia recebido. Ele conseguiu curar as pessoas e sentiu compaixão delas. Compaixão que tornou possível que elas alcançassem a cura das suas enfermidades, dos seus problemas. Então, ele foi um mordomo fiel, justo e sábio ao levar a cura, ao levar alívio àquelas pessoas. E ele realmente as amou profundamente. Isso motivou, com certeza, essa possibilidade de estender a eles, aquelas pessoas, as bênçãos e os grandes milagres que ele havia feito entre os irmãos, entre seus irmãos que estavam em Jerusalém. E aí nós vemos o 30 Coríntios 19, 16 a 19. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer, caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão de sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai, e eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Ele recebeu a responsabilidade, a grande mordomia de expiar por nossos pecados e sofrer por todos os nossos erros e imperfeições, e beber aquela amarga taça, que significava tomar sobre si os pecados de toda a humanidade, fazendo uma expiação infinita e perfeita. E percebam que ele bebeu, né, mesmo não tendo, mesmo que ele não desejasse ter de beber da amarga taça, ele bebeu. Ele fez isso para que os homens não precisassem sofrer como ele sofreu. E aqui vem uma observação bem interessante. Ele bebeu da amarga taça, mas não ficou amargo. O Salvador padeceu sofrimentos e dificuldades sem ter de ficar amargurado, sem se tornar uma pessoa triste, né? Mas ele padeceu e bebeu daquela taça amarga e passou por todos os problemas e dificuldades possíveis e imagináveis sem se tornar uma pessoa triste, sem se tornar uma pessoa amarga. E isso ele foi um exemplo perfeito de um mordomo fiel, justo e sábio. Agora, ponderem, como o exemplo do Salvador pode motivá-los a ser um mordomo fiel, sábio e justo? Como o exemplo do Salvador pode nos motivar a cuidar bem, a fazer o melhor pelas responsabilidades, pelas mordomias que recebemos. Como isso nos motiva a realmente ser fiéis, ser sábios e ser justos ao cumprir nossas responsabilidades. O Elder Joseph B. Wirthlin disse o seguinte, ó, algum dia no futuro, todos nós ouviremos a voz do Senhor nos chamar à sua presença para prestar contas de nossa mordomia mortal. Essa prestação de contas irá acontecer quando formos chamados para comparecer diante dele no grande dia do julgamento. O próprio Salvador sabia, como também nós deveríamos saber, que ele devia prestar contas ao Pai. Ele ensinou que sua sagrada mordomia era fazer a vontade daquele que o enviara. Em sua memorável oração em favor da humanidade, o Senhor relatou ao Pai: Consumei a obra que me destes a fazer. Quando vivemos dignamente, regozijamos-nos em poder relatar que estamos dignos e estamos nos preparando para continuar a receber bênçãos, seja as bênçãos da frequência do templo, ao templo, ou as bênçãos do serviço realizado em qualquer chamado. Essas experiências mortais dão-nos a oportunidade de avaliar o que estamos fazendo com nossa vida. Ajudam-nos a disciplinar nossa alma e fortalecer nosso caráter, preparando-nos para a entrevista final, onde então nós iremos prestar contas ao Salvador de nossas mordomias. Agora eu gostaria que vocês pudessem imaginar uma situação bem interessante. Imagine se você pudesse morar perto de Jesus Cristo. Que características ele tem que tornariam agradável viver perto dele?
né, tendo como vizinho. Agora imagina como seria viver em uma comunidade cheia de pessoas que se esforçam para seguir os ensinamentos do exemplo de Jesus Cristo. Imaginem como seria viver numa comunidade com pessoas assim. Foi o que aconteceu com Enoque, quando edificou a cidade de Sião. Em Moisés 7,18, nós vemos o seguinte: E o Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Imaginem, edificar um local em que o Senhor aceite como um local em que vivem pessoas que são unas de coração, são puras de coração, vivem em retidão e não tem diferenças, não tem injustiças, não tem pobres, não tem injustiçados ou maltratados entre eles. Essa, essa é, né, a comunidade conhecida como Sião. Então, logo após a organização da igreja, muitos dos santos eles ficaram entusiasmados com o estabelecimento de uma comunidade de Sião, né, como o povo de Enoque. E o Senhor havia prometido que haveria uma cidade de Sião edificada nos últimos dias. Em junho de 1831, o Senhor ordenou que Joseph Smith e um grupo de elders viajassem cerca de 1.287 quilômetros de Ohio até o Missouri, onde eles realizaram uma conferência e aprenderam sobre a terra de sua herança. A revelação, né, em que foi dada nessa oportunidade está na seção 57 de Doutrina e Convênios. E ela foi recebida quando Joseph e os elders chegaram ao Missouri em julho de 1831. E nos ajuda a entender mais sobre Sião, sobre edificar Sião. Doutrina e Convênios 57, 3-1, nós lemos o seguinte: 1-3, desculpa. Escutai, ó eldres da minha igreja, diz o Senhor vosso Deus. Vós que, de acordo com meus mandamentos, vos haveis reunido nessa terra, que é a terra de Missouri, terra que designei e consagrei para a reunião dos santos. Portanto, é a terra da promissão e local para a cidade de Sião. E assim diz o Senhor vosso Deus: se desejais receber sabedoria, eis aqui sabedoria. Eis que o lugar que é agora chamado Independence é o lugar central, e um local para o templo que se acha a oeste, num terreno não longe do tribunal. Então, aqui o Senhor ele ensinou algumas coisas. Especialmente, o que é que os santos aprenderam aqui? Eles aprenderam que ali era o local em que o Senhor havia designado e consagrado para a reunião dos santos, onde eles poderiam edificar a cidade de Sião, assim como também um templo. E o Senhor indicou exatamente onde ela seria construída, em Independence, que era o local mais central. E o versículo 3, o Senhor também indica, né, exatamente onde seria o templo. Percebam que num local em que as pessoas são unas de coração, né, em que as pessoas buscam viver em retidão, invariavelmente deveria haver um templo. Então, o Senhor indica exatamente, inclusive, que a oeste esse templo seria então edificado. Daí, ó, em Doutrina e Convênios 57, do 6 até o 14, o Senhor, ele dá é, é, mordomias específicas para várias pessoas. Ele inicia dizendo o seguinte: E que meu servo, Sidney Gilbert, permaneça no ofício para o qual designei, a fim de receber dinheiro, ser o agente da igreja, comprar terras em todas as regiões circunvizinhas, desde que isso se faça em retidão e com a com a prudência de tal. E que meu servo, Edward Petridge, ocupe o cargo para o qual designei e divida entre os santos a herança, como eu ordenei, e também os que ele nomeou para assisti-lo. E também em verdade vos digo que meu servo Sidney Gilbert se estabeleça neste lugar e monte uma loja para vender mercadorias sem fraude,
a fim de obter dinheiro para comprar terras para o bem dos santos, a fim de obter tudo o que os discípulos necessitam para estabelecerem-se em sua herança. E que também meu servo Sidney Gilmer obtenha uma licença. Eis que aqui há sabedoria, e aquele que lê, que compreenda, para que também possa enviar mercadorias ao povo, por intermédio daqueles que ele deseja como empregados. E assim abastecer seus santos, a fim de que meu evangelho possa ser pregado aos que estão nas trevas e na região e sombra da morte. E também em verdade vos digo que meu servo William W. Phelps se estabeleça neste lugar como impressor da igreja. E se o mundo receber seus escritos, eis que aqui há sabedoria, que obtenha o que puder obter em retidão, para o bem dos santos. Eis que meu servo Oliver Cowdery o assista, sim, como ordenei, em qualquer lugar que eu lhe designar, a fim de copiar, corrigir e selecionar, para que todas as coisas sejam feitas corretamente perante mim, como for confirmado pelo Espírito por intermédio dele. E assim que aqueles que mencionei se estabeleçam na terra de Sião, com suas famílias, o mais depressa possível, para fazerem as coisas de acordo com o que falei. Daí, ó, a gente vai ver que o Senhor pediu coisas específicas para cada um deles. Em sua opinião, por que o Senhor pediu que pessoas diferentes fizessem tarefas diferentes? O Senhor conhecia a capacidade de cada um deles. Então, ele deu designações diferentes, né, e tarefas diferentes para cada um deles. O que isso nos ensina sobre a maneira como o Senhor edifica Sião, seu reino na terra? Percebo que todos têm a oportunidade de participar. Todos têm a oportunidade de ali fazer a sua parte de acordo com sua capacidade, com seus talentos e com as responsabilidades divinamente recebidas. A irmã Michelle D. Craig diz o seguinte: testifico que Jesus Cristo nos ama e que pode nos conceder olhos para ver, mesmo quando é difícil, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos sozinhos e mesmo quando os resultados não são o que esperávamos. Por meio de Sua graça, Ele nos abençoará e aumentará a nossa capacidade. Por meio do poder do Espírito Santo, Cristo nos tornará capazes de ver a nós mesmos e a outras pessoas como Ele as vê. Com a ajuda dele, podemos discernir o que é mais necessário. Podemos começar a ver a mão do Senhor operando nos detalhes comuns de nossa vida. Nós veremos profundamente. Então, Cristo realmente não só nos qualifica dentro das mordomias que recebemos, mas acima de tudo, ele nos qualifica dentro daquilo que nós temos em termos de características, de talentos e de responsabilidades e não só nos dá, né, talvez uma responsabilidade, mas ele realmente opera em nossas vidas, nos, nos pequenos detalhes. Se é importante para você, é importante para Deus. Imaginem, eu tenho uma experiência bem interessante de meus filhos. Nós criávamos duas calopsitas, né? E uma delas fugiu, né? Conseguiu fugir. E meus filhos passaram quase 2 meses orando todos os dias para que essa ave voltasse. Quase ao final, né, do segundo mês, um dia que a gente estava sentado à mesa, eu falei com eles assim, ó, ela não vai voltar. Se eu fosse vocês, eu parava de orar, né, o Pai Celestial sobre isso. E foi interessante que isso foi mais ou menos uma sexta-feira, mas eles me ignoraram e continuaram orando. E no domingo, né, alguém identificou aquela calopsita e, mesmo com tanto tempo depois, nós conseguimos então recuperá-la. E eles não deixaram de orar. Podia parecer um pássaro que você, né, consegue facilmente comprar em qualquer loja de animais, mas ela tinha um significado especial para eles. Eles gostavam, eles amavam ela. E porque era importante para eles, era importante também para Deus, né? E nosso Pai Celestial respondeu às orações que eles fizeram com fé. Eu gostaria que nós pudéssemos, então, ao final desta aula, responder essas três perguntas. Como posso me tornar um melhor mordomo das coisas que o Senhor me confiou? De que maneira você pode estabelecer Sião ao seu redor hoje? No seu lar, na sua escola, na sua ala, no seu ramo, onde quer que você esteja.
E como o exemplo de Jesus Cristo pode me ajudar a ser um mordomo fiel, justo e sábio. Então, eu sei que Cristo, ele realmente foi um mordomo fiel, justo e sábio. Ele realmente nos ajuda a, a magnificar, a tornar santo, a cuidar bem de tudo que ele nos confiou. E eu sei que ele espera um povo justo e reto, um povo que tenha unidade de coração. E nós podemos ser pessoas assim. Sei que ele vive, sei que esta é a sua igreja, é a sua obra. Ele nos ama e ele espera que cada um de nós consiga olhar para seu exemplo e segui-lo perfeitamente, porque ele foi um mordomo fiel, justo e sábio. Ele vive, ele nos ama. Em nome de Jesus Cristo, amém.